The Sinking City é um jogo de investigação e horror psicológico desenvolvido pela Frogwares e lançado em 2019. Ele combina elementos de aventura, exploração e resolução de quebra-cabeças em um ambiente de mundo aberto. O jogo se passa na cidade fictícia de Oakmont, Massachusetts, durante os anos 1920, após uma inundação catastrófica ter submergido grande parte da cidade. A trama gira em torno do protagonista, Charles W. Reed, um detetive particular que chega a Oakmont em busca de respostas para suas próprias visões sobrenaturais e atormentadoras. A cidade está assolada por uma misteriosa inundação que trouxe consigo fenômenos sobrenaturais e insanidade coletiva. Reed logo se depara com um cenário de caos, onde criaturas grotescas vagueiam pelas ruas e os habitantes enfrentam horrores inimagináveis. Enquanto investiga, ele descobre que Oakmont está ligada a cultos macabros, culturas secretas e forças cósmicas além da compreensão humana. Item Charles W. Reed. Charles é o protagonista do jogo, um detetive atormentado por suas visões e memórias fragmentadas. Ele é movido pela busca de respostas para suas próprias aflições e pelos mistérios sombrios da cidade. Conforme ele investiga, enfrenta sua própria sanidade à medida que mergulha mais fundo nos segredos de Oakmont. Item Robert Throgmorton. Robert é um influente membro da alta sociedade de Oakmont, que também é líder da família Throgmorton. Ele recruta Charles para investigar o desaparecimento de seu filho Albert. A família Throgmorton está envolvida em disputas de longa data com outras famílias proeminentes da cidade, e Robert é um dos primeiros aliados de Charles na investigação. Item Harvey Corrêa. Harvey é um repórter investigativo que busca expor os segredos sombrios de Oakmont. Ele se torna um aliado de Charles e fornece informações cruciais durante a investigação. Harvey está determinado a revelar a verdade sobre a inundação e as influências ocultas por trás dela. Item Joy Hayden. Joy é uma mulher misteriosa que parece ter informações sobre os eventos sobrenaturais que assolam Oakmont. Ela guia Charles por meio de suas visões, revelando pistas sobre os mistérios cósmicos que envolvem a cidade. Joy tem seus próprios segredos e motivações que se entrelaçam com a narrativa principal. Item Throgmorton Jr. Filho de Robert Throgmorton, Albert desaparece sob circunstâncias misteriosas. Sua busca por respostas leva Charles a mergulhar nas relações tumultuadas entre as famílias proeminentes de Oakmont. A busca por Albert revela segredos perturbadores e rivalidades profundamente enraizadas. Item Elisa Armstrong, um ex-membro do Crescent Order, um culto sombrio que adora criaturas das profundezas. Elise se torna um contato valioso para Charles. Apesar de ter deixado o culto, Elise ainda está ligado aos seus segredos e rituais ocultos. Ele é uma fonte essencial de informações sobre a influência sobrenatural na cidade. Item Grace Lewis. Grace é uma vidente que vive nas áreas inundadas de Oakmont, onde as influências sobrenaturais são mais intensas. Ela possui habilidades paranormais e está disposta a ajudar Charles a entender suas próprias visões. A interação com Grace desbloqueia informações sobre os fenômenos cósmicos que atormentam a cidade. Item Alexander Sanders. Um cientista e inventor, Alexander está determinado a entender a natureza da inundação e dos fenômenos sobrenaturais. Ele desenvolve tecnologias únicas que ajudam Charles em suas investigações. Suas teorias científicas oferecem uma perspectiva racional para os eventos inexplicáveis que ocorrem em Oakmont. Item Os habitantes de Oakmont. Oakmont é povoada por uma variedade de habitantes, cada um com sua própria história e tragédias pessoais. Muitos deles solicitam a ajuda de Charles em suas próprias investigações e dilemas, acrescentando profundidade ao mundo do jogo. Esses personagens secundários contribuem para a atmosfera rica e imersiva da cidade. No decorrer do jogo, Charles investiga uma série de casos, desvendando a conexão entre os fenômenos sobrenaturais, a inundação e os cultos obscuros que controlam Oakmont por trás dos panos. Conforme ele reúne informações e faz escolhas, o enredo se desenrola em várias direções, oferecendo múltiplos finais baseados nas decisões do jogador. The Sinking City mergulha os jogadores em um mundo de mistério e terror, explorando temas como insanidade, corrupção e o desconhecido.
A narrativa intrincada e os personagens cativantes contribuem para a atmosfera única do jogo, que desafia os jogadores a desvendar os segredos sombrios de Oakmon enquanto enfrentam os horrores do jogo. Conforme Charles aprofunda sua investigação, ele desenterra camadas mais profundas de segredos e conspirações que permeiam Oakmon. Ele desvenda a verdade sombria sobre a relação entre a inundação, os cultos e seres cósmicos que influenciam a cidade. À medida que se aprofunda, ele também enfrenta escolhas morais difíceis, que moldam o curso da narrativa e o destino de Oakmon. Os jogadores precisam coletar pistas, resolver quebra-cabeças e entrevistar os habitantes para montar o quebra-cabeça maior. A cidade é um labirinto de becos escuros, edifícios decadentes e áreas inundadas, criando uma atmosfera de constante tensão e perigo iminente. Os encontros com criaturas e visões sobrenaturais mantêm os jogadores alerta, enquanto eles tentam desvendar os segredos obscuros de Oakmon. À medida que a história se desenrola, as decisões do jogador têm um impacto direto no desfecho do jogo. O destino de Oakmon, a sanidade de Charles e o destino dos personagens secundários são moldados pelas escolhas feitas ao longo da investigação. Isso resulta em uma variedade de finais possíveis, permitindo aos jogadores experimentar diferentes desfechos com base em suas ações e decisões. The Sinking City oferece uma experiência de jogo rica e imersiva, mergulhando os jogadores em um mundo sombrio de mistério e horror. Com uma narrativa intrincada, personagens memoráveis e uma ambientação excepcionalmente detalhada, o jogo convida os jogadores a desvendar os segredos ocultos de Oakmon e enfrentar os horrores sobrenaturais que ameaçam a cidade e sua própria história. O jogo se passa em um mundo aberto não linear, permitindo aos jogadores explorar Oakmon de maneira não linear. A cidade é dividida em várias áreas distintas, cada uma com sua própria atmosfera, arquitetura e mistérios para resolver. A exploração é incentivada, e os jogadores podem escolher livremente quais casos investigar e quando. Não se esqueça que o jogo possui investigação e quebra-cabeças. A investigação é o cerne da jogabilidade. Os jogadores precisam coletar pistas, analisar evidências e conectar os pontos para desvendar os mistérios da cidade. Isso frequentemente envolve resolver quebra-cabeças, decifrando códigos, montando imagens e reconstruindo eventos do passado. A resolução bem-sucedida de casos avança a narrativa e revela mais detalhes sobre a trama. Item mencionando as habilidades e upgrades. Charles possui habilidades especiais, como a capacidade de recriar cenas do passado usando suas visões. Conforme avança no jogo, os jogadores podem adquirir pontos de experiência para melhorar essas habilidades e desbloquear novas capacidades, como aprimorar a eficácia das visões, melhorar a investigação e combate. Item agora sobre o combate e encontros sobrenaturais. Embora a ênfase seja na investigação, o jogo também apresenta momentos de combate. Charles enfrenta criaturas sobrenaturais que infestam Oakmon, usando uma variedade de armas e táticas. No entanto, o combate não é o foco principal e pode ser desafiador, adicionando a sensação de vulnerabilidade do protagonista. Item com o seu sistema de escolhas e consequências. Cada decisão que os jogadores fazem durante a investigação tem consequências. Essas escolhas afetam não apenas o rumo da narrativa, mas também o estado de sanidade mental de Charles e os desfechos possíveis do jogo. A moralidade do jogador é posta à prova, tornando a experiência única para cada pessoa. Item atmosfera e ambientação de Oakmon é um dos pontos fortes do jogo. A cidade inundada é recriada com detalhes impressionantes, desde a arquitetura Art Deco até as áreas alagadas e sombrias. A atmosfera sombria e opressiva é intensificada pela trilha sonora e efeitos sonoros, contribuindo para uma experiência imersiva de horror psicológico. Item a jogabilidade contém mistérios e narrativa não linear. O jogo The Sinking City é conhecido por sua narrativa não linear e complexa. Os jogadores podem seguir várias trilhas de investigação, revelando diferentes aspectos da trama. À medida que coletam informações e desvendam segredos, uma imagem maior da história emerge, incentivando a exploração minuciosa e a conexão de detalhes aparentemente desconexos. Item agora sobre a customização e experiência pessoal. Os jogadores têm a liberdade de escolher os casos que desejam investigar e a ordem em que os abordam.
Isso permite uma experiência altamente personalizada, onde cada jogador pode se envolver profundamente na história de sua própria maneira. As escolhas de diálogo e ações também afetam a maneira como a narrativa se desenrola. Em resumo, The Sinking City oferece uma jogabilidade única que combina exploração, investigação e elementos de horror psicológico. A narrativa não linear, o sistema de escolhas e consequências, juntamente com a atmosfera imersiva, contribuem para uma experiência única e envolvente que desafia os jogadores a desvendar os segredos sombrios de Oakmont enquanto enfrentam o desconhecido.